Uniclac. Vamos lá, começando o nosso quarto bloco dos estudos sobre o inadimplemento. Estamos falando sobre juros. No bloco anterior, identificamos as diferentes espécies de juros e tratamos sobre a taxa aplicada aos juros legais, né? Como sendo a taxa em vigor na hipótese de mora em impostos devidos à fazenda pública. É a forma como você tem que marcar aí na sua questão objetiva. Pois bem, seguimos falando sobre juros. Artigo 407 do Código Civil traz lá a seguinte redação: ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre partes. Qual a relevância desta questão, deste artigo previsto no Código Civil para nós? E muito importante, né, para você na preparação aí para concursos públicos. A questão é o seguinte, meus caros: a aplicação dos juros não depende de pedido expresso do credor. Então, se nós imaginarmos uma situação de uma obrigação inadimplida, e que por conta deste inadimplemento o credor teve que buscar o seu direito em juízo, mas na petição inicial ele não fez pedido específico para a aplicação da taxa de juros. Não tinha juros convencionais no contrato e também não pediu a aplicação dos juros legais. O que o legislador está dizendo aqui é que o devedor é obrigado aos juros de mora, mesmo que o credor não tenha pedido expressamente, mesmo que o credor não tenha expressamente requerido. Por quê? Porque este aqui é um pedido implícito. É um pedido implícito. Ok? Nós sabemos que o julgador está adstrito àquilo que foi pedido pelo autor da ação, né? Pedido implícito. Tá? Nós sabemos que o julgador, princípio da adstrição, ele está vinculado àquilo que foi pleiteado na petição inicial. Ele não pode julgar a mais, menos, fora daquilo que foi pedido. Não pode proferir, portanto, uma sentença ultra, extra ou citra petita. Pode. Pois bem, em se tratando de juros, mesmo que o autor não tenha requerido, o julgador pode sentenciar determinando a aplicação dos mesmos. Por quê? Porque é um pedido implícito. É um pedido implícito. Vou além. Mesmo que o autor não tenha pedido, e mesmo que ao sentenciar o juiz não tenha determinado a aplicação dos juros, na liquidação da sentença, eles podem ser incluídos. Eles podem ser aplicados. Porque, mais uma vez, pedido implícito. É o que o CPC, inclusive, nos diz lá no artigo 322. Falando sobre pedidos, o Código de Processo Civil diz lá: o pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência. Como o nosso foco aqui é juros, são os juros, pedido implícito. Pressupõe, tá? Pressupõe que estão compreendidos no pedido principal. Mais uma vez, artigo 407 do Código Civil,
Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhe esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes, ainda que se não alegue prejuízo. Ou seja, ainda que o autor não alegue, ainda que o autor não requeira, o devedor deve os juros. Súmula 254 do Código Civil, súmula 254 do STF, né? Quase que eu falo súmula do Código Civil. Súmula 254 do STF. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Então, mesmo que omisso o pedido, ou mesmo que omissa a sentença, na liquidação, os juros deverão ser aplicados, eles deverão ser incluídos. Professor, mas tem aquele artigo que ficou faltando, e o artigo 405? O capítulo sobre juros abrange ali apenas o artigo 406 e o artigo 407, você falou sobre eles. Mas e aquele artigo que ficou perdido lá no capítulo das perdas e danos, e que o senhor disse que, na verdade, não tem nada a ver com perdas e danos, e sim juros? Artigozinho também extremamente polêmico. E bem, primeiro, porque está fora do lugar, né? Primeiro, porque está fora do lugar. Não devia estar no capítulo sobre perdas e danos, e sim no capítulo dos juros. E segundo, porque ele é muito objetivo. O legislador aqui, infelizmente, pecou pela simplicidade. Ele trouxe um texto extremamente simples, conciso, e por conta disso abriu margem para dúvida. Abriu margem para discussão. Inclusive, data máxima vênia, entendo que ele errou, porque ele colocou aqui de forma objetiva, como se fosse regra geral, o que na verdade é exceção. Estou falando, o legislador diz o seguinte: contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Qual que é o problema disso aqui? Se você não percebeu qual que é o problema, volta no segundo bloco dos estudos sobre inadimplemento, quando nós falamos sobre mora. Nós falamos lá sobre mora, mora do devedor, mora do credor, e quando da mora do devedor, apresentamos duas subespécies: mora ex re e mora ex persona. Vamos lá, da mora ex re, da mora ex persona. Qual que é a diferença entre elas? Mora ex re é aquela que se configura independentemente de qualquer ação por parte do credor. Ela se configura de pleno direito, ipso iuris. No caso de inadimplemento, de obrigação líquida, positiva, a mora ela é constituída de pleno direito. E também no caso do cometimento de ato ilícito. A mora, o devedor é constituído em mora desde o cometimento do fato. Agora, olha o problema. Se o próprio legislador nos disse que, em se tratando de dívidas líquidas, positivas, o inadimplemento faz com que o devedor seja constituído em mora de pleno direito, e também, em se tratando de ato ilícito, desde o cometimento do fato, o devedor é constituído de pleno direito em mora, que história é essa de que os juros são contados desde a citação inicial? O sujeito cometeu um ato ilícito e, por conta disso, está obrigado a pagar um valor a título de indenização. A lei está dizendo
que, neste caso, o devedor é constituído em mora de pleno direito desde o cometimento do fato. Mas os juros serão contados só na hipótese da vítima ajuizar uma ação judicial e então o devedor for citado? Ou pior ainda, tem um contrato. No contrato está ali estabelecido os juros, 1% ao mês, né? Está lá estabelecido, é o que geralmente a gente coloca. 1% ao mês. O indivíduo não paga na data. E aí o legislador vai dizer que os juros são contados da citação? Porque o legislador diz que nas dívidas positivas e líquidas, o devedor é constituído em mora de pleno direito desde o inadimplemento. Mas os juros serão contados só da citação inicial? Tem alguma coisa errada aqui. De fato tem. De fato tem. Né? Primeira questão, primeiro ponto, então, que nós precisamos aqui destacar. O legislador aqui está tratando sobre responsabilidade contratual. No artigo 405 do Código Civil, o legislador está falando sobre responsabilidade contratual. Responsabilidade contratual. Ponto. Então, nós excluiremos deste conteúdo as obrigações decorrentes de ato ilícito. De fato, no caso da responsabilidade extracontratual, aquela oriunda de ato ilícito, o devedor é constituído em mora de pleno direito desde o cometimento do ato, mora ex re, e do cometimento do ato, contam-se os juros. Enunciado 163 da terceira jornada de direito civil. Observe. A regra do artigo 405 do Código Civil aplica-se somente à responsabilidade contratual. E não aos juros moratórios na responsabilidade extracontratual. Em face do disposto no artigo 398 do Código Civil, não afastando, pois, o disposto na súmula 54 da STJ. Só que súmula é essa? Está no quadro. Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. Então, artigo 405, só responsabilidade contratual. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, por força do disposto no artigo 398, os juros moratórios são contados desde o evento danoso. Desde o evento danoso. Tem nada de citação aqui. Resolvemos o primeiro problema. Agora, o segundo problema, beleza. O artigo 405 só está tratando da responsabilidade contratual. A atriz está fora. Beleza. Mas, professor, não faz sentido nenhum. Eu tenho um contrato e, por conta desse contrato, tenho uma obrigação que é positiva e líquida. E o legislador, no artigo 397, diz que, sendo a obrigação positiva e líquida, o devedor é constituído em mora desde o inadimplemento. De pleno direito, é mora ex re, professor. O sujeito me deve R$90 mil em 3 parcelas, ele não paga nenhuma delas, e só quando eu processá-lo e ele for citado é que começa a contar os juros? Não faz sentido, os juros são contados desde o inadimplemento. Mora ex re. Você está corretíssimo. Corretíssimo. Salvo, veja lá, súmula 163 do STF. Salvo contra a fazenda pública, sendo a obrigação ilíquida, contam os juros moratórios desde a citação inicial. Pá, agora a gente está começando a chegar, né, na explicação adequada do texto da lei.
artigo 405. Salvo contra a fazenda pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação para a ação. Enunciado 428 da 5ª Jornada de Direito Civil. Os juros de mora nas obrigações negociais fluem a partir do advento do termo da prestação. Estando a incidência do artigo 405 da codificação privada, limitado ou limitada às hipóteses em que a citação representa o papel de notificação do devedor ou aquelas em que o objeto da prestação não tenha liquidez. Não tenha liquidez. Agora sim encontramos a explicação adequada do artigo 405. Quando no artigo 405, artigo pobre, mal elaborado, diz lá que os juros são contados desde a citação inicial, primeiro compreendam, artigo 405 se refere à responsabilidade contratual. Contratual. Porque na hipótese de ato ilícito, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a mora é ex re. A mora não depende de nenhum ato por parte do credor. O legislador diz que o devedor é constituído em mora desde o evento danoso, e, portanto, os juros serão contados desde o evento danoso. Ponto. Artigo 398. Beleza. É contratual. E no contexto da responsabilidade contratual, se a obrigação for positiva e líquida, os juros são contados desde o termo previsto no contrato, desde a data prevista no contrato, desde o inadimplemento. Porque também estamos diante de uma hipótese de mora ex re. De modo que o artigo 405 traz a hipótese, né? O artigo 405, ele regula a aplicação dos juros às obrigações ilíquidas. Obrigações ilíquidas, pois, neste caso, a mora é ex persona. A mora é, deixa eu apagar aqui, colocar só ilic. A mora é ex persona. Ou seja, depende de uma ação por parte do devedor. E aí a citação vai servir como notificação. Conta-se da citação. Ok? Perfeito? Captou? Vamos então à cláusula geral. Ou melhor dizendo, a cláusula penal. Próximo efeito aí do inadimplemento. Cláusula penal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós falamos sobre perdas e danos e juros. No âmbito da responsabilidade contratual. Estamos tratando sobre responsabilidade contratual. Você acha que é possível, na celebração do contrato, as partes estabelecerem ali, né, uma regra, estimando, prevendo um valor de perdas e danos para a hipótese de inadimplemento? Veja, estamos na celebração do contrato, no início, na gênese. Na celebração do contrato, é possível, é permitido que as partes convencionem um valor a título de perdas e danos, ou seja, um valor indenizatório por prejuízos decorrentes do inadimplemento? É possível? Sim, é possível. E isso será realizado por via da chamada cláusula penal. O legislador autoriza que as partes
na celebração do contrato, estipulem uma cláusula penal, determinando ali um valor estimado de perdas e danos para a hipótese de inadimplemento de algum dos contratantes. Cláusula penal. Professor, mas eu nunca ouvi falar sobre essa tal de cláusula penal. Já ouviu, sim, claro. Claro que ouviu, porque você já firmou vários contratos. Ainda que você não seja, né, uma pessoa que tenha prática contratual, etc., você já firmou variados contratos e, com certeza, se deparou com cláusulas penais. Ou vai me dizer que você nunca ouviu falar sobre multa? O que geralmente vem no contrato? Previsto ali para o caso de inadimplemento. Juros, acabamos de ver, e multa. Essa multa é a cláusula penal. É a cláusula penal. É uma sanção que as próprias partes convencionam quando da celebração do contrato, como verba indenizatória de perdas e danos decorrentes de eventual inadimplemento. Cláusula penal, é a multa. Você pega lá o contrato e está lá, diante do inadimplemento será cobrado 1% de juros ao mês, 2% de multa. Já viu isso em algum lugar? Pois é. Cláusula penal. Cláusula penal. A cláusula penal é uma espécie de sanção civil. Cláusula penal é uma espécie de sanção civil convencionada pelas partes, portanto ela não decorre da lei. Os juros, se não forem convencionados, são os legais, ponto. Pá. Agora, a cláusula penal não tem que ser convencionada. Uma espécie de sanção civil convencionada pelas partes e imposta quando do inadimplemento da obrigação, absoluto ou relativo. Na celebração, convenciona-se ali, em regra, a cláusula penal, e se ocorrer o inadimplemento, absoluto ou relativo, um dos efeitos do inadimplemento será essa sanção. Será o pagamento desta multa. Desta multa civil. Por isso que nós falamos que a cláusula penal ela tem, em regra, duas funções. Quais são as funções da multa? Pensa aí, quando você assina um contrato, né, e lá está estabelecida uma multa. Para que serve aquela multa? Primeiro, aquela multa serve para te coagir a cumprir a sua prestação. Não entrar em inadimplemento. É isso. Aparece lá 1% de juros, 2% de multa. Você sabe que se você não pagar, você vai ter que suportar aquela multa. Então, a primeira função da cláusula penal, claramente, é coercitiva. Utilizada, portanto, como um instrumento de coerção para intimidar o devedor ao cumprimento da obrigação, sob pena de ser sancionado com a multa que está lá prevista. Então, primeira função. E segunda função da cláusula penal é ressarcitória, porque ela serve como indenização paga ao credor pelas perdas e danos que ele suportou em decorrência do inadimplemento da obrigação. Eu sei, porque está na lei, que se o devedor não cumprir com a sua prestação, então, entrar ali em inadimplemento absoluto ou relativo, eu tenho direito a pleitear perdas e danos. Só que nós vimos que as perdas e danos, elas serão pagas só se eu tiver prejuízo efetivo ou lucro cessante diretamente decorrente do inadimplemento. Então eu tenho que provar o dano para fazer jus às perdas e danos, ao ressarcimento das perdas e danos. Prevendo que isso pode acontecer, quando da celebração do contrato, convencionamos ali uma cláusula penal, que servirá como ressarcimento das perdas e danos que eventualmente eu suportar em decorrência do inadimplemento. Ok? Beleza. Então são as duas funções. Nós temos duas espécies. Nós temos duas espécies de cláusula penal.
Duas espécies de cláusula penal. Temos a cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. A cláusula penal compensatória é a sanção civil decorrente do inadimplemento absoluto. Enquanto que a cláusula penal moratória, como o nome sugere, é a sanção civil que foi convencionada e será aplicada no caso de inadimplemento relativo, na hipótese de mora. Ok? Grave isso. Duas espécies de cláusulas penais. E essas duas espécies variam de acordo com o inadimplemento, com o tipo de inadimplemento. Se o inadimplemento for absoluto, cláusula penal compensatória. Se o inadimplemento for relativo, cláusula penal moratória. Você se lembra, inadimplemento absoluto acontece quando a prestação se torna impossível ou deixa de ser útil para o credor. E o inadimplemento relativo, a mora, acontece quando a obrigação ela é descumprida, considerando o tempo, local ou forma de pagamento. Mas ainda é útil. Ainda é útil. Por isso que geralmente vinculamos a ideia de mora a atraso. Inadimplemento absoluto, compensatório. E aí, olha só o nome, Como é que a gente tem que prestar atenção no nome? Se o inadimplemento é absoluto, a prestação se tornou impossível, ou a prestação deixou de me ser útil, a cláusula penal ela vai compensar a minha perda credor. Vai compensar. Por isso que, geralmente, a cláusula penal compensatória institui uma multa de alto valor, com um preço igual ou quase igual ao da própria obrigação principal. Alto valor. Por quê? Porque, ante ao inadimplemento absoluto, ela compensará as minhas perdas credor. Já a cláusula moratória, sanção civil aplicada na hipótese de mora, de inadimplemento relativo, ela realmente tem uma função principalmente coercitiva. Te coagir a não inadimplir, a não entrar em mora. Porque se você entrar em mora, você vai ter que pagar essa multa. Essa multa que terá um valor muito menor. Um valor muito menor. Por isso que geralmente a gente vê lá nos contratos 2%, 10%. Um valor bem menor. Por quê? Porque eu ainda tenho interesse no cumprimento da obrigação principal. Ok? Beleza? Então vamos adiante ver de que forma que essas espécies de cláusulas penais estão dispostas no Código Civil. Porque eu entendi qual é a diferença. Agora, o mais importante é saber quais as consequências de cada uma delas. Quais são as diferenças quanto aos efeitos. Ok? E, para tanto, a gente precisa olhar no Código Civil, lá no artigo 408. Artigo 408 do Código Civil. Veja lá. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Aqui está a grande razão por que convencionamos uma cláusula penal. Cláusula penal, como diz, serve ali como uma estimativa das perdas e danos. E é boa para as partes, por quê? Porque tira de mim a necessidade de provar o dano efetivo. Pois, uma vez convencionado, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal. Ou seja, eu não preciso, credor, demonstrar o dano efetivo para recorrer, para requerer essa verba indenizatória. Agora, independente de ser cláusula penal ou de busca das perdas e danos, o inadimplemento tem que ter sido culposo, Evidente. Olha o texto da lei. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Ok? Artigo 409. A cláusula penal
estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial, a inexecução de alguma cláusula especial, ou simplesmente a mora. Tá? Esse texto aqui nos traz, né, exatamente as espécies de mora. Temos duas. Né, ou melhor, as espécies de cláusula penal. Temos duas. Cláusula penal compensatória, cláusula penal moratória. Cláusula penal compensatória. Cláusula penal compensatória é aquela que se refere à inexecução completa da obrigação. Agora, quando a cláusula penal for convencionada, referindo-se à inexecução de uma cláusula específica lá dentro do contrato, ou simplesmente de mora, aí estaremos diante de cláusula penal moratória. E para facilitar a compreensão, lembre-se que essa cláusula penal compensatória, geralmente o valor dela é alto, porque visa efetivamente compensar o credor quando do inadimplemento absoluto, quando aquela prestação se torna impossível ou inútil, né? Ou perde a utilidade para ele, credor. Então vem compensar. Já a cláusula moratória, ela tem um valor mais baixo, né? Porque ela tem uma natureza, tem uma função mais coercitiva mesmo. Ó, se você se atrasar, você vai sofrer uma sanção. Mas eu ainda tenho interesse no cumprimento da obrigação. Mas eu ainda tenho interesse no cumprimento da obrigação. Eu cobro o valor da cláusula penal mais a execução específica, porque eu estou diante de mora. Gravou isso que eu falei? Gravou isso que eu falei? Cláusula penal compensatória, o valor é maior. Quando inadimplemento absoluto, ela serve para compensar o credor pelas perdas e danos decorrentes do inadimplemento do devedor. Já a cláusula penal moratória, regra geral, tem um valor menor. Por quê? Porque o credor ainda tem interesse no cumprimento da obrigação. Aqui está a chave para a questão da sua prova sobre cláusula penal. Qual é a diferença efetiva? A diferença efetiva, meus caros, é a seguinte: a cláusula penal compensatória não pode ser cumulada. Não pode ser cumulada com o pedido de execução específica. Grave isso. Imaginemos uma situação em que o cumprimento da prestação ainda é possível. Tornou-se a priori inútil para o credor, mas ainda é possível. Este credor terá que escolher entre a cláusula penal e a execução. Ele não pode cumular. Porque esta cláusula penal serve exatamente para compensá-lo quando não receber a prestação originária. Então, a cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com a execução específica. Agora, a moratória pode. A moratória pode. Porque, primeiro, o valor dela é pequeno, e como eu estou diante de mora, a prestação específica ainda pode ser executada. Ainda pode ser executada de forma útil ao credor. Isso não faria nenhum sentido. O que você vai preferir? Receber os 20 mil reais ou os 2% de multa? Não, eu quero os dois. E você tem direito aos dois. Por quê? Porque esta é uma cláusula moratória. Então, ela não só pode, como será
cumulada com a execução específica. Será acumulado com a execução específica. Sei qual que é a diferença entre cláusula penal compensatória, porque está relacionada a inadimplemento absoluto, cláusula penal moratória, está relacionada a inadimplemento relativo, a compensatória, geralmente o valor dela é maior, igual ou quase igual ao valor da obrigação principal, a moratória, o valor é um pouco menor, e a grande diferença, a compensatória não pode ser acumulada com a execução específica, ou é uma coisa ou é outra. A moratória pode. A moratória pode. Isso a gente encontra nas jurisprudências e na própria lei. Veja bem. Olha só que julgado interessante, que se transformou até em informativo. Informativo 513 do STJ. Oriundo do recurso especial 1.355.554 do Rio de Janeiro. E olha lá, enquanto a cláusula penal compensatória funciona como prefixação de perdas e danos, a cláusula penal moratória, cominação contratual de uma multa para o caso de mora, serve apenas como punição. Punição pelo retardamento no cumprimento da obrigação. A cláusula penal moratória, portanto, não compensa o inadimplemento e nem o substitui o adimplemento, não interferindo na responsabilidade civil correlata, que é decorrência natural da prática de ato lesivo ao interesse ou direito de outrem. Assim, não há óbice a que se exija a cláusula penal moratória juntamente com o valor referente aos lucros cessantes, que neste caso era a execução específica, o valor da indenização. Não tem óbice nenhum. Tem óbice nenhum. Tá? Esse termo aqui é interessante. Ó. A cláusula compensatória tem natureza substitutiva. Como ela compensa os efeitos do inadimplemento, ela substitui a prestação. A cláusula penal moratória não tem natureza substitutiva. Não tem natureza substitutiva. Perfeito? Vamos adiante. Olha lá o artigo 410. Artigo 410 do Código Civil. Quando se estipular cláusula penal para o caso de total inadimplemento, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Então, é uma alternativa. O credor escolhe a cláusula penal ou a execução específica, se for possível. Os dois, não. Alternativa. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Perfeito? E outras regrinhas aqui rápidas, né? Para a gente concluir esse segundo bloco e no terceiro falarmos sobre arras e resolver algumas questões. Quanto ao limite da fixação, o artigo 412 do Código Civil diz que, e aí claramente se referindo à cláusula penal compensatória, alto valor, ele diz que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Não sei se você reparou, quando me referi à cláusula penal compensatória, eu sempre disse que ela será de alto valor, igual ou quase igual ao da obrigação principal. Maior não pode ser. O limite da cláusula penal compensatória é exatamente o valor da obrigação principal. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. E da cláusula penal moratória,
que o valor é menor? Existe algum limite? Veja bem, existem alguns. O Código Civil não nos trouxe aqui nenhum limite para a cláusula moratória, mas na lei a gente vai encontrar alguns. Por exemplo, para os contratos civis, a lei de usura diz que o limite da cláusula penal moratória é de 10%. Para as obrigações consumeristas, ou seja, relação de consumo, regido lá pelo CDC, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, diz que o limite da cláusula penal, da multa, será de 2% para os contratos de consumo. E as dívidas condominiais, novidade do Código Civil de 2002, né? O limite da cláusula penal será de 2% também. Tá? Aqui interessantíssimo, porque a cláusula, a multa nas dívidas condominiais anteriormente poderia ser até de 20%. Então, o Código de 2002 mudou significativamente. Agora, condomínio, multa 2%. Tá? A gente vai encontrar limites em legislação esparsa. Ok? Concluindo aqui, então, o estudo de cláusula penal. Legislador, artigo 413, traz uma norma de ordem pública, ou seja, o juiz deve aplicar ex officio, e as partes não podem renunciar a esse direito previsto no artigo 413. Diz lá o legislador, a penalidade, ou seja, o valor da cláusula penal, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Aqui é uma questão de função social do contrato. O legislador está dizendo que, se a obrigação foi parcialmente paga, o juiz deve reduzir o valor da multa, da cláusula penal. Então, aqui ele está, inclusive, vinculado. Agora, o juiz, de forma discricionária, também pode reduzir o valor da multa se julgar que ele é excessivamente oneroso, a despeito da vontade das partes. Artigo 414, sendo indivisível a obrigação. Obrigação indivisível é aquela que tem um objeto, né? Indivisível, vários devedores ou vários credores, e cada um dos devedores responde pelo objeto, pela obrigação como um todo. Só que, diferente da obrigação solidária, na obrigação indivisível, vários devedores, cada qual está obrigado à dívida por inteiro, mas se este objeto perecer, a obrigação torna-se divisível. A obrigação torna-se divisível. Então, na conversão em perdas e danos, a obrigação de indivisível se torna divisível. Ao contrário da solidariedade, que permanece. Por que eu estou lembrando isso? Por conta, aqui, ó, artigo 412. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Se a obrigação for indivisível, e um dos devedores, aquele responsável por fazer o pagamento, não o fizer, a multa será aplicada a todos. Ou imagina que um dos devedores tinha a obrigação de entregar lá o quadro bem infungível e o quadro pereceu por culpa. E agora tem uma cláusula penal compensatória. Pá! Todos vão responder. Mas a pergunta é, a cláusula penal compensatória, estimada em R$50 mil, pode ser cobrada de um só dos devedores, dos 5 devedores. Pode ser cobrado R$50 mil só de um deles. Mesmo que este um não tenha sido o culpado? Não pode. Parte final do texto. 414. Sendo indivisível a obrigação, de fato, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Mas, esta só se poderá demandar integralmente do culpado. Só o culpado pode ser cobrado pela totalidade da cláusula penal.
Se eu não cobrar do culpado, aí cada um dos demais responderá apenas por sua cota parte. São 5 devedores, a cláusula penal é de 50 mil. Então, ou eu cobro 50 mil daquele que é culpado, ou eu cobro 10, 10, 10, 10, 10. Porque quando convertido em perdas e danos, a obrigação indivisível se torna divisível. Se torna divisível. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Artigo 415. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou herdeiro do devedor que infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Se a obrigação for divisível, cada devedor responde apenas por sua cota parte. Então, se um deles não pagar no prazo determinado, a cláusula penal é só para ele. Para os outros, não. Artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Lembra que eu falei? Característica da cláusula penal. A cláusula penal é como uma estimativa das perdas e danos. Por que eu convenciono a cláusula penal? Porque se eu não convencionar, só tenho direito a perdas e danos se provar o efetivo prejuízo. Se eu provar que realmente sofri dano. Cláusula penal, não. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor, e detalhe, cláusula penal compensatória aqui, tá? Compensatória. Ainda que o prejuízo exceda o previsto da cláusula penal, não pode o credor exigir a indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Aqui, cláusula penal moratória. Professor, explica só um pouquinho isso aí antes de terminar o bloco. Agora, moratória. A cláusula penal compensatória, meus caros, o valor dela é alto. E a função dela é compensar eventual perdas e danos. Então, o credor tem que escolher se ele quer buscar a indenização por perdas e danos, e aí provar o dano, etc., ou ficar com a cláusula penal. Ou ficar com a cláusula penal. Já na cláusula penal moratória, né, ela é uma pena civil. Ela é uma pena. De modo que, se tiver um dano superior ao valor da cláusula penal, eu posso exigir o suplementar. Na moratória, eu posso exigir a execução específica, posso exigir o valor da cláusula penal, e se entender que os meus danos são superiores, posso exigir indenização suplementar. E aí a cláusula penal moratória servirá como mínimo de indenização. É o que o legislador está dizendo aqui. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se não foi convencionado. Ponto. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Perfeito? Terminamos aqui, quarto bloco. No próximo bloco vamos falar sobre arras. Pode ficar tranquilo, porque arras é 2 tempos, rapidinho. Para então resolvermos as questões que eu prometi. Separei aqui um bloco de questões, tá, interessantíssimas, e nós vamos resolver em conjunto sobre inadimplemento. Desde espécies de inadimplemento, mora, cláusula penal e arras, ok? Vá lá, tome o seu café e volte. E volte, porque nós ainda temos que estudar arras. E arras é um tema interessante e provável de cair na sua prova, ok? Grande abraço, até daqui a pouco.